Você é daqui de Goiânia mesmo? Não, eu sou nascido em Ituiutaba, Minas Gerais, mas vim para Goiânia com 6 anos, né? Então, 6 anos. já É goiano, goiano. é só registrado em Minas, Aham. mas também são dois estados fantásticos, né? Todo mundo fala, quem Muito nasce em Minas parecidos, Gerais né? e Goiás é muito Ah, parecido. E a ideia de vir para cá dos meus pais foi justamente no início dos anos 80, porque aconteceu muito essa migração, né, para Goiânia. Goiânia era uma capital vista com muita potencialidade, né, de crescimento, de trabalho, e foi o que aconteceu. Então aí viemos de Ituiutaba para cá. Mas é engraçado, minha mãe nascida em Araguari, meu pai nascido em Uberlândia, eu nascido em Ituiutaba. olha. Por isso que falo uai, Uhum. É verdade. né? É verdade. Mas é isso, né? Uai. Não, gente, é isso não. Mas é só vamos. Ah, que massa. Aí vieram trabalhar e criaram os filhos. Você tem Tenho outros irmãos? irmãos, nós somos 5 irmãos, Uma família grande. todos homens, 4 irmãos, meu pai com a minha mãe, depois, com o tempo, eles se divorciaram e meu pai teve um outro filho, o Matheus, que é o Só caçula. homem, cara? Só homem. Homem mesmo, que eu sei que é o mais velho, né? Eu, Ah, tá. tá? Aí eles estão assistindo agora. Pô, tá de sacanagem. Dá uma zoadinha neles aí. Você é o... Qual que é a ordem? Sou eu, o Vinícius, o Rubens, Bruno e aí vem o Matheus. Nossa. Família grande, hein? Grande, grande. Forte, né? É, Só agora, machaiada. brincadeiras à parte, são todos homens de bem. É. E algum... É músico também? Não, o Bruno toca violão por hobby, né? Vinícius começou até um tempo, chegou a ser DJ, tocou um pouquinho, mas depois foi para outra situação. O Rubens, o único dom musical que ele tem é o YouTube, né? Escolher a música. Só escolher a música. E o Matheus ele gosta também de música, mas nada assim de... E os seus pais? Meu pai é falecido, nos deixou em 2017, e minha mãe tá com a gente aí até hoje, minha mãe Cristina, então ela... Mas eles têm um pezinho na arte? Não, Não? é engraçado, não, nem meu pai, nem a minha mãe. Mas essa história é engraçada, porque eu tenho até foto que quando eu ia para casa do meu avô em Minas ainda, sei lá, menino, 4, 5 anos, e na verdade o 3 em 1 da época era um toca-disco de vinil, que tinha um toca-fita, né? Não era, acho que não era nem um 3 em 1, e o rádio, E eu já pegava os discos e ficava brincando com o disco de... Arranhando o disco. arranhando o disco. Nossa. E tem isso. E aí, desde quando eu me conheço, que eu sei que eu lembro, minha mãe sempre disse que eu sempre gostei disso, que eu era menino, eu ficava de frente à TV, cantando, fazendo coreografia, essas coisas assim. Né? Então você foi uma criança musical. Sim, Cresceu... sim. A música sempre teve presente. Engraçado, tá tatuado no corpo inteiro. No corpo aqui. todo. Massa. E isso. aí com... Tá, isso, a sua infância, como é que foi? Porque na época em que você era menino, acredito que a gente tem praticamente a gente está na mesma faixa etária aí. Então você acompanha o rádio, essa mudança do vinil. Sim. Aí vinil, fita, CD, pendrive. Isso, toda a evolução. E eu comecei no vinil e foi bem legal essa história, porque a mesada que eu ganhava durante o mês, eu juntava ela para poder comprar disco. Nossa. E assim, sempre foi muito eclético. Vou dar um exemplo. A maior loja de discos na época em Goiânia era a Mesbla, que era uma loja de departamento dentro do Flamboyant. Sim. Né? E eu ia para lá. E eu lembro que um dia eu saí com um disco da Madonna, um disco do Legião Urbana e um disco do Julio Iglesias. Nossa, bem parecido assim. A música para mim é o seguinte: o estilo musical ele não importa, mas dentro do estilo musical só tem 2 tipos de música: boa e ruim. Exatamente. Né? A música é o momento. É a resposta que eu falo, sempre me perguntam.
Cara, que tipo de música você gosta? A boa? A boa. Ah, mas aí é muito amplo. Não, não é amplo. É o que você falou. É o momento. A música é boa, ela é ruim. E aí vai do que você... Você tá na vibe de ouvir um sertanejão, você vai ouvir. Você tá na vibe de ouvir um funk, você vai ouvir eletrônico e aí vai, né? É por aí. Sensacional. Eu também tenho essa Não percepção. É a música é sensorial, é o que você tá no momento, né? Música é fantástico. Música é terapia. Terapia. Música é terapia. Música pra você acalmar, para você animar, para você... Música marca momentos. Momentos. Né? Isso é... Mudança de vida, virada de chave. Eu digo que por mais... Assim, não, eu nem gosto de música. Não, de qualquer forma, a música faz parte da vida de todo mundo. Né? Eu também acho. Eu só não gosto das músicas que podem fazer parte de sofrimento, né? Porque tem umas músicas, né, do sertanejo, que bem sofrido. São histórias de vida, na verdade. Arrastando a cara no chão, né? Tanto que a bicha vai verdade. sofrer. Mas música é um negócio muito... É sensacional, cara. Sensacional. Eu também tenho. Eu tô vendo, eu já anotei isso aí. As classes aqui, eu acho que a música é muito foda. Tá, e aí você foi essa criança, rádio, você ouvia muita rádio, como que é a sua história com rádio? Sim, a minha história com rádio, a música em si, né? Uhum. E aí, esse processo eu fui, né, saindo de criança, entrando na adolescência, e foi quando meus pais se separaram, né? E aí, minha mãe para o meu pai, meu pai foi tudo para minha mãe. Foi o primeiro beijo, o primeiro namorado, o marido, né? Enfim, e minha mãe ficou muito perdida quando eles se separaram. E eu, como filho mais velho, me tornei o companheiro dela. E na época, só que um filho mais velho de 13, 14 anos. Então... Mãe, vamos sair, ela é muito nova, minha mãe me teve, né, ficou grávida muito nova, com 15 anos, e eu nasci ela tendo 16, então eu tinha 14 e minha mãe com 30, no auge, né, e aí, mãe, vamos fazer alguma coisa, e a gente saía, ia para um bar, ia para boate, porque nessa época não tinha, eu estava acompanhado da minha mãe. Aí era tranquilo. E desde muito novo eu sempre fui assim, né? Tive um porte que dava pelo menos de altura, né? Então, mas nunca teve esse problema porque estava acompanhado. E aí, mais ainda veio essa história da música. Antes desse período um pouquinho, tinha um casal de amigos dos meus pais, o Regis e a Silvia, e eles se encontravam demais, e o Regis era... Eu não consigo lembrar o certo, mas ele tinha alguma coisa como um programador de alguma rádio. E a casa dele, ele tinha 2 toca-discos, um mixer e uma parede gigantesca de discos. E fala assim, churrasco na casa do Regis. Eu queria ir para lá às 8 horas da manhã, né? Porque aí o Regis deixava... Ele via que eu tinha história, então eu ia pegando o disco, ia ouvindo, ia fazendo essa história. Voltando para a parte que pulou isso, e aí saindo com a minha mãe, eu já tinha uma pequena noção vindo daí, e aí existia uma whiskeria chamada Stones, e na época foi inclusive a primeira... Essa whiskeria era um pub, né, vamos falar assim, que você ia para lá para tomar um drink, alguma coisa, e quando desse 11, 11h30, meia-noite, você ia para uma boate. Só que essa whiskeria, a trilha era audiovisual. Tinha as TVs, né, espalhadas, e tinha o que nem se chamava o VJ, né, que ele colocava os clipes, e era muito engraçado, que ele tinha 4 videocassetes, né, então assim, com 2 telinhas, e pelo encontrar os vídeos ali, e aí soltava as músicas. E só que dava esse horário, acabava. O dono do Stones, na época, Múcio Nascimento, eu tenho a estrutura inteira de uma boate pequenininha aqui, 120, 150 pessoas, tá pronta. Eu tenho só que ajustar uma coisinha ou outra. E aí ele lançou o Stones, o clube, né? A boate Stones.
E nisso manteve o Ruiter, que era o VJ da época, e tal. Bom, chegou um dia com a minha mãe, fomos pra boate, lotada. Se cabia 120, 150, com certeza acho que devia ter umas 200 lá dentro e mais umas 100 querendo entrar. Nossa, Deus. E entramos e tal. E a boate lotada, mas a pista sem ninguém. Sem ninguém. E eu fiz o maior erro que um DJ pode fazer para outro. Eu cheguei pro Ruiter, que eu já tinha, né? Já o conhecia, já tinha uma liberdade com ele. Falei assim, Ruiter, você não quer deixar eu tocar um pouquinho, não? Isso para os DJs fica a dica, viu? Isso é o maior erro. Se você ser convidado é uma história, mas você pedir para tocar, a não ser que você faça isso previamente, né? E aí ele falou, mas claro. Eu falei, não, mais claro não. Eu preciso de uns 10, 15 minutinhos e eu vou precisar mexer nos discos aqui um pouquinho para saber a ordem. Ele falou, não, pode. E rapidamente. Na segunda música eu já tinha metade da pista, na terceira eu já estava com pista cheia. E aí, na época, o DJ não tinha essa evidência. O DJ, na época, inclusive, era um discotecário, né? Não era toda a casa que era preparada para ter isso. Tanto é que a cabine de som, ela era escondida. Ela era fechada com vidro, com isso filme, você enxergava do lado de fora, mas ninguém te enxergava ali dentro. E era uma casinha, era muito pequeno. Cheio Um negocinho, muito pequeno. Eram os dois toca-discos, o mixer, e você virava a caixa de disco atrás de você. E aí o moço, o Ruiter aqui do lado, da porta para fora, o moço chegou e foi falar alguma coisa com ele. E o menino, né, 15 anos, cheguei e falou assim, pelo amor de Deus, não faz nada com ele não, fui eu que pedi para tocar. Ele falou, não, eu tô falando para ele que você pode tocar até a hora que você quiser. Isso era umas 11 horas, eu fui até umas 4 da manhã. Né, e tá ótimo. Passou o tempo, o Ruiter me ligou na outra semana, a música quer conversar com você. Eu falei, ele quer conversar comigo, né? Não tinha mesmo 15 anos, você não tem noção nenhuma de nada. Aí sentamos lá e falou, olha, eu gostei demais, queria saber se você não quer vir tocar aqui. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você vai mandar o Ruiter embora? Ele falou, não, ficaria você e o Ruiter aqui. Eu falei, cara, bom demais, é o que eu mais quero, só que eu tenho que conversar com a minha mãe. E eu acho que ela não deixaria não ser sexta e sábado porque eu estudo, escola, né? Não, a gente quer você sexta e sábado mesmo. Os outros dias o Ruiter toca. E aí fechamos. Eu fui saindo da sala e ele falou, você não tá esquecendo nada, não? Eu falei, não, tá tudo certo, eu começo sexta agora, não é? Ele falou assim, não, senta aqui. E ganhar. O que você quer? Eu ganhar. Eu tava achando a melhor coisa do mundo, né? O cara vai me pagar ainda. Eu falei, não. Ele falou, não, mas fala um valor aí que você quer. Eu falei assim, então tá, deixar eu comer alguma coisa aí, tomar né, alguma coisa e meio salário dá no mês? Ele, tá bom, dá. E virei as costas. Vamos acertar o primeiro mês, eu ganhei 3 salários. Rapaz. E aí, tá, mas não era um hobby, né? As coisas foram acontecendo, terminei colégio, prestei vestibular da primeira vez, não passei, fiz um cursinho, depois passei para contábeis, mas a música estava ali comigo e eu já fazia. Eu vivia dela, digamos Ainda assim, né? não. Mas eu falo assim, já ganhava uma grana considerável. Mas não era um hobby, não era aquela Você não encarava como uma profissão. Isso. Entendi. E aí eu acho, mas foi tomando uma proporção. Nesse meio tempo também, foi aonde que começou o evento social, que eu conheci o Dalmo. O Dalmo tinha uma empresa, na época, chamada Classic, mas todo mundo falava Classic, uma história dessa, e ele era ele era a empresa e ele era ele. Então todo mundo queria ter o Dalmo dentro da empresa. E com ele eu aprendi muita coisa, porque o som do evento social é diferente do som da balada, né? Sempre foi. Apesar de dentro do evento social você tocar muita música de balada, mas não só isso. Então, e aí eu fui aprendendo com ele foi deixando eu abrir alguns eventos para ele, até que houve um erro de agenda dele para
de um evento da dona Maria Alice Câmara e do seu Júnior Câmara. Uhum. E o Dalmo não tinha como deixar um outro evento dele. E na época o cerimonialista do evento, J. Bonfim, que já já me conhecia, já tinha me visto tocar, o Dalmo foi lá e bancou junto com ele, com a dona Maria Alice e o seu Júnior, e falou assim, vocês podem deixar o Rodrigo fazer, que o Rodrigo vai fazer a festa da mesma forma ou melhor do que eu fosse fazer. Nossa. Olharam para mim e falaram assim, esse menino tem o quê, 17, 18 anos? Eu falei assim, eu tinha passado alguns anos, mas já tinha uma certa bagagem. Uhum. E a festa foi incrível, animada do início ao fim, pronto, e eu me tornei o DJ dos Câmara. Então eu fiz isso, eu fiz até recentemente bodas de ouro, né, da dona Maria Alice, do seu Júnior, então assim, sempre eu estive com Sempre eles era durante você, o o aniversário DJ. do seu Júnior, então só se não desse mesmo, se eu não pudesse. Então tem até uma história, antes da pandemia o Rock in Rio foi em 17 ou 18, enfim. E ótimo, fui pro viagem comprada pro Rock in Rio, e sempre foi assim, né? Dona Maria Alice entrou em contato, pô, Rodrigo, resolvemos fazer o aniversário do Júnior. E é você. Eu falei, que dia que é, Dona Maria Alice e tal? E era numa sexta-feira do Rock in Rio. Bom, enfim, eu falei, Dona Maria Alice, eu vou estar viajando. Ela, Rodrigo, como é que a gente faz? Eu falei, não, Dona Maria Alice, eu vou voltar, mas a gente só organiza a logística. Bom, eu fui quarta, voltei sexta aqui, fiz a festa, voltei no sábado pro Rio. Então sempre foi isso. As coisas foram acontecendo, eu toquei muito em balada, toquei praticamente em todas as casas, né, noturnas. No Rock in Rio você foi curtir? Fui curtir. Tá. Fui curtir. E toquei, né? Isso foi mais recente, mas aí, voltando lá atrás, depois do primeiro evento com eles, 18 anos, as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo, as pessoas me conhecendo no evento social por causa do Dalmo também, e depois eu fui andando sozinho, e aí, quando em 98, nesse período dos 18 até 22, 23 anos, eu tocava nas casas que abriam as boates, sempre lembravam de mim também, e eu ficava alternando entre isso. Quando dava para fazer um evento social era isso, quando dava para tocar numa boate isso. E em 98, um grande amigo meu, Rogério Rezende, jornalista, filho do Arthur Rezende, da Ivone Silva, Rogério falou assim, seguinte, a gente estava numa balada, ele falou assim, eu te indiquei, porque tá vindo uma casa que vai revolucionar Goiânia, e o que é? Ele falou, nem eu sei nada direito ainda não, mas eu sei disso, e vão te ligar. E me ligaram. E foi em 98, e essa casa nada mais era do que o Café Cancún. Olha só, foi demais. Do Flamboyant. E a gente começou lá em novembro de 98, eu fiquei 5 anos no Café Cancún, e depois saí de lá, fui para a X, que hoje é o Vilão, que já foi o Vila Mix, né? E depois virou a Sedna, fiquei mais uns anos, e depois um novo sócio proprietário abriu um outro Café Cancún no Buena Vista, em 2006. E aí foi quando eu voltei também para a rede, fiquei até 2010, né? Então a virada de chave, onde o Rodrigo Melo, só que ele virou o Rodrigo do Café Cancún. Nossa, que então loucura. E realmente foi revolucionário o Café Cancún, né? Porque ele foi assim, ele vendeu uma ideia muito maluca. Você imagina, abrir o restaurante 11 da manhã, na praça de alimentação, ia normal. 8 horas o DJ já tinha que estar lá, mas era o restaurante, e 11 horas virava a chave para a balada. Então você saía E o negócio funcionou demais, e era muito maluco, porque funcionava de terça, ou a balada de terça a domingo, e cada dia era um estilo de música diferente. Tinha o flashback, tinha o forró apimentado,
né? Tinha a sexta e o sábado era balada diversificada, mas tinha uma identidade. Eu lembro que tinha um dia que tinha tequileira, cara. Os Todos os tequileiros. dias tinha as As performances, né? mulher, tinha homem. Era uma Tinha, loucura. Uma era loucura. Era isso. uma loucura mesmo. Era Era massa tudo, demais. era. Então, assim, era muito, Não muito existe bacana. mais, né? Aqui eu sei que não, mas em Não, algum outro lugar? não, o Não, Café né? Cancún ele não existe mais. Ele chegou a ter, se eu não me engano, 12 casas no Brasil. Nossa. E aí, infelizmente, não tem mais. E, e aí foi que virou essa chave mesmo, porque primeiro que eu tive que quebrar paradigmas que eu tinha em relação à música. Uhum. Porque o Café Cancún, ele era muito diversificado, mas você imagina o seguinte, 1 da manhã tá tocando uma música super atual, uma balada, e na hora que ela dava o break, eu entrava com New York, New York do Frank Sinatra. Isso aí é pra mandar o povo embora? Qual que é a Isso era, técnica que o isso DJ era usa para pra mandar o povo embora? causar o impacto mesmo. E tinha as Ah, duas situações. Tinha um cara que xingava, você tá maluco, DJ, a cabine era alta, aham. né? Era proposital em alguns momentos isso. Como é que você tá no meio da balada, mas não tocava o New York, New York Aham, você... inteiro? Aí, com isso, as pessoas foram entendendo mesmo o que que era. Por exemplo, eu tive isso no dia que eu falei assim, que os proprietários vieram e falaram assim, nós vamos lançar uma noite nova na quarta-feira e o nome da noite chama-se Forró Apimentado. Vai tocar forró do Nordeste e alguma coisa pontual, é os caribenhos com a performance, salsa, merengue, né? Uhum. E alguma coisa do sertanejo, muito pouco. Isso não vai virar nunca. Virou Vocês estão muito. malucos. Era a melhor noite de faturamento, Olha de isso. reserva, de quantidade de Consumo, tudo. pessoas, de Uhum. consumo, tudo. O ticket médio era o melhor que existia. Caramba. Se cabia 300 pessoas lá dentro, ficavam 300 do lado de fora. Nossa. Então é assim, as pessoas faziam reserva com 2, 3 semanas de antecedência. E era uma vez na semana. Somente a quarta-feira. E aí o produto pegou tanto que aí a gente na sexta e no sábado a gente colocava um momento forró apimentado dentro da programação. Uhum. E foi isso. Em 2000, eles abriram, os franqueados daqui abriram a praça, foi oferecida a Praça de Salvador, na Bahia, e aí eu fui para lá. Eu ficava 15 dias lá e ficava 15 dias aqui. E tinha outro DJ daqui, o Negão, que revezava comigo, Uhum. mas a gente precisava treinar alguém lá e não conseguia. Não dava certo ninguém. As pessoas não conseguiam entender essa metodologia lá. Bom, com isso, a gente conseguiu achar um DJ daqui, o Hugo, e ele tá lá até hoje, 23 anos de Até Bahia. hoje. Já ele Caramba. deu certo, casou lá, foi com a família dele na época, não deu certo com a família, a ex-mulher voltou para cá e ele continuou. E hoje quase não toca como DJ, mas tem uma empresa e tá muito Uhum. bem. Então, assim, foi bem bacana.
Mas eu tô pensando aqui, qual que é a referência que você tem? Porque De, é o que você falou, era uma época que o DJ, ele nem era visto como DJ. mas tem dois DJs que meus pais casados tinham uma boate, só quem é lá para trás que vai Uhum, lembrar disso, a Eagles, ali na Assis Chateaubriand. uhum, E era uma boate que na época inovou muito. Ela tinha 3 pistas de dança. Uma pista de dance music, uma uhum. pista de música lenta e uma pista de forró. Só que Caramba, as 3 pistas você passava dentro de um corredor de túnel e você não ouvia o não som de ouvia, nenhuma. Então é entendi. o seguinte, era muito legal, porque você conhecia uma garota na balada, vamos ali na pista dali pra gente Curtiu uma outra conversar coisa, melhor. aham, Então os caras tiveram uma sacada, você levava ela massa, pra dançar um forró juntinho e dançou, vamos dançar mais juntinho ainda, ia pra aham, pista de lenta, né? massa. E aí tinha isso. E esse DJ é meu amigo até hoje, locutor da Interativa FM, o Henrique Amaral, Uhum, e eu admirava demais. O cara tocava muito. Mas eu não me tornei DJ, ele despertou mais ainda, porque pós ele, eu conheci um DJ na época que era tipo assim, o segundo DJ de uma boate chamada Grifo, na 85. uhum. Essa que volta no Stones, o pessoal saía do Dos Stones e ia Stones, para aham. ela. Nesse meio tempo eu conheci o Denis e fui para lá, mas o residente, o headline que a gente fala hoje era o Péricles Godoy, que é um grande amigo também. E aí eu estreitei e foi realmente o Périx que me deu esse start, me ensinou técnicas de mixagem e tal. Com isso, casou certinho para eu poder ir para o Stones, né? Porque aí eu já tinha a malícia de uma pista Uhum. de dança. Então, se eu puder falar assim, como referências de DJs que me levaram São esses dois. são esses dois. São esses dois. E mais o Dalmo, né? No caso, nos eventos sociais. Uhum. E de 98, eu não digo nem 98, mas assim, eu posso dizer para você, de 2000 para cá, ele é a minha profissão, é o meu ganha-pão. Uhum. Nunca pensei que fosse perdurar por tanto tempo e o mercado ele vai me passando ano por ano e eu vou fazendo. E com isso, eu tenho que me atualizar também, Uhum. né? Sempre. Não só na música, como qualquer outra Sim, profissão, todo mundo tem que ir procurando saber as novas tendências, o que que é. sim. Mudou E muito, mudou muito, né? Inclusive mudou muito. A você música tem mudou ótimas muito. referências hoje, inclusive, né? Os É caras isso. muito bons por aí, né?
E onde que entra a música sertaneja na sua vida? Então, dentro do Café Cancún, nos anos de 99 para 2000, a gente criou um produto onde eu era o promoter também, aos domingos, chamado Duelo Apimentado. Como é que funcionava isso? Eu, dentro do Flamboyant, pegava 2 marcas e com as equipes deles e convidados deles, a gente fazia uma gincana lá dentro. A gente elaborava. Era tipo um evento fechado? Não, era aberto ao mesmo? público. Legal. Então, era Fórum e Zump, entendeu? A gente pegava 2 marcas lá. E fazia uma disputa musical. Fazia uma disputa musical. E ele começou com uma gincana. E depois, na sequência, veio a parte musical, que foi quando lançou o videokê, que virou uma febre. Que legal. Né? Então, aí a gente levou o videokê. O meu parceiro de apresentação, o humorista Marcos Bazar. Conheço mais. Então, Marcos Bazar. E era muito engraçado a sintonia. Marcos ficava no palco embaixo e eu ficava na cabine em cima. Então eu só tinha algumas trilhas que era de inserção para ele, mas não tinha roteiro, nem o roteiro era só as equipes, como é que seriam, mas não tinha um roteiro musical, não tinha uma coisa assim. E eu tinha um microfone e eu controlava o microfone dele. No caso, com o personagem que apresentava, que é a Ada Furadã. Isso. Só que a Ada, muito desbocada, muito daquilo e tudo. E a gente criou um negócio que eu meio que censurava a Ada. Então, como eu controlava o microfone dele, o volume eu cortava e tal. E isso pegou de uma tal forma que até ele mesmo achou muito bacana isso, entendeu? E a música sertaneja, então, vamos fazer... Já não era mais o Duelo Apimentado, passou um tempinho e a gente criou o videokê. E o negócio pegou, porque as pessoas iam para lá com as turmas, com os amigos e tal, e cantando. E por que não fazer um campeonato, né, disso do videokê? E a gente, com premiação, teve viagem para fora, foi um negócio bem bacana. Não era uma coisa assim... E aí a gente começou com essa história, Marcos Bazar, Ada Furadã apresentando, videokê do Café Cancún. Ótimo. E aí teve um cara que eu conheci lá, o nome dele é Marcos, e ele veio a participar. E o Marcos cantava muito, muito, muito parecido com o Daniel. Certo? E o Marcos foi o vencedor. Cantando Adoro Amar Você. Eu adoro amar você. E tal. E a gente se aproximou, ele ia lá, ia passando das eliminatórias. Quer ver? Um dos jurados na época, Nila Branco, foi. A gente teve Nila um negócio, era bem organizado. E isso. Nila tava com diversão estourada no Brasil inteiro. Né? E aí, tá. E aonde que começou essa dupla sertaneja chamada Marcos e Rodrigo? No banheiro do Café Cancún. Eu disse 1 hora para ir ao banheiro e ele estava lá e ele falou, cara, eu tô querendo montar uma dupla sertaneja e eu tô precisando de um segunda voz. Eu falei, sou eu. Falei, nem nada. Ele falou, então vamos. Foi, então vamos lá para casa segunda-feira e já vamos ensaiar. Eu nem sabia que era a segunda voz. Eu achava que o 8º abaixo que era a segunda voz. Enfim, gravamos um CD demo com 4 faixas. Depois a gente gravou um CD todo produzido pelo Nonato Mendes, que a gente foi até para São Paulo, foi gravado lá, e com 12 faixas. E a gente depois gravou o Paim, que existe hoje, só que é o filho, o Paim Pai, tinha ali na Ricardo Paranhos, onde é aquela loja de carros, a M3, sei. Ali era o Paim, a boate, né? E a gente, pelo relacionamento que eu sempre tive e tal, ainda era DJ, mas conseguia estar nos melhores lugares e colocar a gente para tocar nos melhores lugares, até que a gente conseguiu criar um nomezinho, sim, bem considerável. Onde que a gente ia, a gente já levava a gente. Em quanto tempo? Quanto tempo de dupla?
A gente começou no final de 99, foi até 2002. Mas nesse período a gente conseguiu fazer isso. Aí o Paim nos ofereceu uma data, a gente já estava até com um investidor, empresário, e nos ofereceu uma terça-feira. Quem que vai sair de Goiânia terça-feira para ver uma história dessa? O produto, tinha um produto em Ribeirão Preto, que virava muito, chamado Terçaneja. E a gente criou a Terçaneja do Paim com Marcos e Rodrigo. Então a gente tinha uma residência toda terça era de vocês. Terça-feira. E a gente era correndo atrás dos amigos e vamos lá prestigiar. A primeira deu 80 pessoas, a segunda já deu 110, a terceira eu acho que deu 130, 140. Na quarta foi uma véspera de feriado e ele quis tomar da gente. Eu falei, não senhor, peraí, você está crescendo o olho à toa aí. A gente está vindo com você aqui, né? Então vamos continuar aí. Falei, não, então vamos continuar. A gente colocou quase 1.000 pessoas nesse dia. E aí, a partir desse dia, era uma média de 800 pessoas, toda terça-feira, com Marcos e Rodrigo. E a gente levava alguns convidados, a gente fez. Até que acabou. Teve esse processo e em 2002 a gente parou, né? Marcos é um grande amigo até hoje, mora em Palmas. A gente se chama de parceiro até hoje. Nenhum chamou pelo nome, canta não. ainda? Canta, mas não profissionalmente. Toca violão, canta. E foi isso. E aí, realmente, 2002 para cá, aí sim o DJ Rodrigo Melo, que seguiu aqui. Marcos é educador físico, né? Muito envolvido na época com futebol, com essas coisas. Craque de bola, machucou, aí não deu conta de seguir. Jogou com Túlio, jogou com Josué, jogou com Fernandão, né? Boa. Tem uma turma boa aqui que veio junto com ele aí. E aí foi isso. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande. O DJ começou realmente a aparecer. Como eu também tocava em balada, eu tive que resolver a minha situação. Se eu ia me dedicar à música eletrônica ou se eu ia me dedicar ao open format, o formato aberto, que é tocar todo estilo de música. E eu vi mais chances nisso aí, foi o que aconteceu. No aberto. No aberto, no open format, no evento social. E para fazer evento social. Então você não faz rave, por exemplo? Não, já toquei... já toquei em Miami, já Brasil inteiro. Então, assim, Camarote Arena de Salvador, todas as festas da fantasia eu era um dos residentes, assim, na época ainda. Vamos lá, o que mais? O Carna Goiânia, né? O Micaré Goiânia. Então, tinha as festas deles no Brasil, eu acompanhava. Então, fiz muita coisa nisso aí. Tocava em outras baladas, em outras praças, em outras cidades, mas resolvi. E porque financeiramente estava muito melhor. Sim. E estável também, né? Mais estável também, mais estável. E até hoje, financeiramente, é muito melhor. Então, e a evolução veio com isso, né? Da gente poder... saiu daquela história, o DJ saiu de trás e foi lá para frente. O DJ hoje é um popstar, né? Sim. Não é o meu caso, mas hoje, por exemplo, as cabines são, o DJ aparece. Ele participa do evento. evento. Ele participa, ele interage bastante. As pessoas vão hoje num show, muitas vezes, pelo DJ, né? Por causa do DJ. Exatamente. Justamente. Então, não vende o label, né? Da casa da festa. E eles vendem... DJ hoje não abre show. Ele é o show. Não, Antes era só isso, né? Abre e encerra. Fazia um intervalo. Exatamente. Hoje não. Hoje é uma atração, né? No meu caso, no evento social... Desculpe. Eu sou o residente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O evento de sábado passado. Então, eu começo, faço o receptivo, o protocolo, abro pista de dança, toco 1 hora, 1h30, uma banda vem, faz o show, 1h30, 2 horas, eu retorno e finalizo o evento. Né? Na balada, quando eu toco... Hoje eu posso falar assim, que se tiver uma balada que eu toco é dentro do Antonieta,
que é um restaurante, mesma proposta do café, que dá ali por volta das 10 horas, aumenta o som. Então, você está num lugar desse. Os demais, Bahrein, Madalena. Ontem eu, pela primeira vez, toquei num Kingdom Pub, que é um pub de rock. E a gente fez apostamos numa coisa, foi muito doido, porque vendeu-se como tema o Arraiá. Tinha um show com 2 bandas, num domingo. E eu falei, cara, eu vim para tocar rock, eu tenho que vir para tocar rock, mas o que vocês acham de eu tocar versões de música eletrônica de rock, de pop rock e de pop nacional? Os caras compraram a ideia na hora e foi sensacional. Massa. Já, como se diz, desci do palco e vamos fazer uma residência aqui também, né? Então isso é bem legal. E aí eu me diverti muito, né? Porque é bem bacana. Aí fora que você sai totalmente da zona de conforto dos caras também, né? Coloca uma coisa nova, Não, um e desafio. foi muito interessante que tinha a galera, né, os motociclistas, tinha a galera do rock and roll mesmo, e os caras, tipo, a mulherada dançando muito, né? E os caras, você via que os caras sentados tomando a cervejinha, mas tava, porque Pelo menos o pescocinho ali as tá... versões entram as partes, né, das músicas. Então, eu cheguei a tocar uma versão de System of a Down ontem. Então, os caras ficaram... Putz, um cara veio e falou assim, você tá maluco, cara? Como é que conseguiu fazer um rock and roll pesado desse e virar bacana desse jeito assim, né? Então, tem uns produtores que conseguem fazer umas versões bem bacanas. E dentro da música eletrônica hoje, é o seguinte, o cara, para ele conseguir realmente, né... O Alok, o Vintage hoje, o próprio Ilusionais, que é o Pedro, né, daqui também. Hoje o DJ de música eletrônica, ele tem que ser produtor, para ele conseguir, ele tem que fazer a música dele. ele tem que... Não é só pegar o que tá Não, pronto... eu sou um DJ de executar a reproduzir, música né? de terceiros. O máximo que eu já fiz foi um remix de uma música, um edit, alguma coisa que a gente faz, né? Mas se você já produziu alguma música, eu falei assim, minha não, solo não, mas remix sim.
foi o evento mais louco que você já fez? Mais Cara, que você olhou e falou, que eu rapaz, já é isso. fiz. Bom, vamos dizer assim, o primeiro Carná Goiânia, que aí foi no autódromo, no camarote do Café Cancún. Uhum. Eu não ia tocar mais, tinha até 2 pistas e deu um problema com o DJ no melhor horário. Tinha 2.000 pessoas na minha frente. E foi muito legal, onde eu conheci um percussionista que se tornou um grande amigo de São Paulo, Johnny Anglister, e a gente botou para quebrar. A gente começou a tocar, sei lá, 4 horas da manhã, levamos uma pista até às 9, parou às 9, porque tinha no outro dia, falou assim, chega. Mas foi bem legal. E aí só música eletrônica. Um segundo momento teve uma oportunidade bacana na época da dupla sertaneja, que era uma campanha na época ainda da reeleição do governador Marconi Perillo. Uhum. E a gente conseguiu, faltando 10 dias para a eleição, na época podia fazer showmício, Sim. e a gente conseguiu fazer os 10 últimos shows, da onde ele ia nas praças, que ou era com ele, ou era com quem apoiava ele. E a gente esteve em Pires do Rio com o governador. Só que quem estava junto no show, a gente ia abrir para o Daniel. Olha só. E a gente já conhecia o Daniel, e o Daniel já sabia que o Marcos cantava e tudo. Parecido com ele, inclusive. Isso. O que aconteceu? O Daniel ia fazer playback, que depois ele tinha que ir para outra cidade. E a nossa banda na época era fenomenal. O guitarrista Ney Quinhoneiro, guitarrista do Jorge Mateus. Então, sabe, o Silon, Nossa. baixista do Amado Batista e maestro do Amado. Então, eram uns caras que já eram Galera foda na brava. época e tudo. E o nosso repertório era João Paulo e Daniel, 50% tranquilo. Nossa. E aí o Daniel falou, cara, eu preciso lançar uma música nova e tal, não sei o quê, mas vamos fazer uma música. O Daniel pegou e chama a gente para cantar junto com ele. 15.000 pessoas na frente. Ao vivo. Ao vivo. Aí foi bem legal. E aí foi o... que eu vou falar assim, que é uma mistura de tudo, cara, que foi bem bacana, quando eu fiz o Camarote Harém, em Salvador. Eu já tinha feito outros camarotes lá também, mas esse foi bem bacana. Harém. Harém, chama Harém. Quem é um dos idealizadores lá, eles chamam Camarote Harém propositalmente. Eles saem no primeiro dia, na quinta-feira de carnaval, e as mulheres são escolhidas. Então você imagina por que chama. Então são os principais promoters de Salvador, então, né? E quem faz o show, que virou um amigo também, o Alexandre Peixe, né? Que é o maior compositor, se não um dos maiores compositores de música baiana. Ele tem inúmeros sucessos com todo mundo lá, né? Ivete, Bel, Durval, enfim. Nossa. Né? Brabo. Brabo.
E as entrelinhas de toda essa caminhada aí? Como é que foi a sua trajetória mesmo como pessoa? Você casou, Eu teve casei, filho? tenho filho, eu conheci hoje a minha ex-mulher e coincidentemente minha melhor amiga. Uhum, Eu conheci a Ana em 2010. Consegui, porque eu cheguei num evento para tocar, a gente tinha um projeto uhum, que era um projeto de live, onde tinha o vocalista o Ale Fatini, no sax o Tom Faria, na percussão o Alan Carlyle e eu como DJ, então a gente soltava as bases e o cara fazia guitarra com a voz, um tocando sax e o outro tocando... Era uma banda, mas com um DJ. uhum. E isso foi bem legal. Só que o Ale era do Rio de Janeiro e precisou voltar para o Rio. E aí a gente ficou carente, porque tinha vários shows já fechados. E não consegui tudo. E eu cheguei num casamento para tocar como DJ. E a cerimônia foi dentro da recepção, do local da recepção mesmo. E tinha uma cantora fazendo ao vivo. Não era coral, não era nada. E a trilha era toda especial. Cantou Rick Astley, Together Forever. E daí ela fez um repertório especial para essa noiva. E eu fiquei encantado. E na hora eu mandei, liguei pro Tom, descobri a vocalista pra gente. Mulher, como assim? Eu falei, espera aí. Chamei ela, falei do projeto e tudo. E tem uma história engraçada, que aí eu peguei e virei e falei assim, olha, a gente tem esse projeto, você tem, eu tô vendo... Ah, é meu irmão. Mas você tem a banda? Não, a gente já teve banda, eu fiz isso aqui especialmente para isso e tal. Olha, você anima a conhecer mais, é o fulano, o ciclano, o Beltrano tá com a gente e tal. Eu falei, não, animo sim. Eu falei, olha, então tá, eu vou te dar meu cartão, então você liga, né? Na segunda a gente vê o que fica melhor. Porque eu falei assim, se eu pegar o contato dela, vai pensar que eu tô, né? Uhum. Você tá querendo ela. É, e não era, no momento não era Uhum. mesmo. E aí a gente tá. E nada dela ligar, nada dela ligar. O Tom, cadê a menina? Eu falei, Tom, eu dei o cartão, a menina ligou. Você não pegou o contato dela, não? Eu falei, não, não peguei o contato dela. Seu maluco, eu vou descobrir quem que é. Eu falei, você vai? Beleza. Aí ele descobri, tem amigo em comum, ótimo. Eu falei, beleza. Então é o seguinte, já que essa menina não pegou e ligou, você vai fazer o seguinte, você ensaia, você faz tudo, você monta a ordem do show e eu só vou soltar as bases. Porque se ela pegou e achou que era... Aí ela já tinha topado e tal. Bom, Uhum. beleza. E a gente fez uns 3 shows, 4 shows. Até que o Tom chega e me falou assim: ah, pois é, a Ana terminou o namoro. Eu olhei e falei, O olhinho ah, brilhou. é. Eu falei assim, gente, nunca esqueça, uma festa lá no Clube Alphaville. Eu sou muito bem relacionado com todos os colaboradores, com todas as empresas de tudo, principalmente os buffets. Uhum. E eu cheguei no método de um buffet e falei assim: seguinte, estava servindo champanhe. Olha, você pega aí, coloca lá e não deixa baixar da metade. Moral da história, ficamos juntos a primeira vez, 3 meses enrolados, até que assumimos o namoro. E do namoro passou-se 6 meses, ela ficou grávida, onde a gente tem o João Pedro, que está com 11 anos hoje, Jogador caro. jogador caro, ele está no futebol, diz que quer ser jogador, vamos ver, né? Vamos ver. Pelo menos Pelo menos entrevista já tá entrevista, como eu sabendo. te mostrei, ele sabe, né? Ele já tem a resenha do jogador. E aí a gente nos casamos em 2012, nos divorciamos em 2019, né? Uhum. Mas sempre estamos juntos. Ela ficou um tempo sem cantar, voltou a cantar agora. A gente fez até recentemente 2 shows juntos aí. Uhum. Então, assim, um relacionamento o melhor possível, Ela né? canta em casamento. Canta, mas os 2 últimos a gente acabou fazendo balada. A gente fez Uhum. o Rancho Aldeia na Pecuária e fizemos o Antonieta na semana passada. Uhum. E muito bacana porque ela voltou com o irmão dela, que é músico, toca violão, guitarra, então ficou bem bacana a história.
Se você pudesse hoje, na idade que você tá aí, todas essas suas experiências de vida que você teve e tudo mais, se pudesse olhar para aquele molequinho lá que tinha sonhos, que curtia música e tal, sei lá, 8 anos de idade, 9 anos de Uhum. idade, e ele pudesse entender exatamente o que você, a mensagem que você queria passar, o que você diria para ele? Independente da música, que ele se dedique, que ele estude, que ele sempre procure aprimorar. A noite, ela transforma muito as pessoas. E a noite é traiçoeira, tá? A noite, por si só, ela é traiçoeira. E se não tiver uma base muito boa de criação por pai, por mãe, um acompanhamento, a chance de se desviar vai ser muito grande. Se perder, né? De se perder. Por exemplo, tem uma curiosidade. Minha mãe fuma desde os 13 anos de idade. Nenhum dos filhos gosta de cigarro, detesta cigarro. Todos nós detestamos cigarro. Só que eu sempre fumei por tabela, porque as boates Sim. eram permitidas, né? O cigarro lá dentro na época e tudo. E a segunda coisa que é o álcool. O álcool já transforma mais as pessoas ainda. Algumas pessoas ficam mais soltas, que são mais tímidas, outras ficam mais violentas, entendeu? Você já viu de tudo, né? Todo. Eu consigo escrever um livro e no caso, e tudo isso é muito fácil para você. O fumo, o álcool, a droga, tá? A mulherada, tudo vem. Então, assim, se você não tiver essa cabeça boa, também do mesmo jeito que você vai, a gente tem artistas que tiveram, que não tem nada a ver comigo, eu não sou ninguém perto do que foi o Avicii. Morreu, não fez 30 anos. Morreu porque tinha tudo, mas também quem estava do lado dele era só droga, era só coisa. Tem um outro cara que tá estourado aí, que é aqui do Brasil, e o cara tá numas erradas, pelo menos estava, não sei se ele conseguiu. Então, assim, você imagina, eu que não sou ninguém, as coisas já vêm fáceis. Imagina um cara que tem o mundo. E a gente não vê só dentro da música, né? A gente Não, é vê em tudo, né? tudo. É tudo. Por exemplo, você tem exemplos dentro do futebol. Sim. Jogadores que vieram de favela, pobres, mas que se tornaram homens de bem. Tem jogadores que não deram conta, porque escolheram. Vamos lá, o exemplo grande. Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai com passaporte falso. Sim. Você acha que ele sabia disso? Lógico que não. Lógico que Ele não. Para que Ronaldinho, com o prestígio mundial que ele tem, com o dinheiro que ele tem, tudo ele precisava? Quem que fez isso para ele? O braço direito dele, o tronco dele, tudo, que era o irmão dele.